Hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o pastor João Flávio Martinez, da Igreja Batista das Laranjeiras, de São José do Rio Preto. É um prazer ter o pastor aqui, eu gosto muito dele, um homem muito estudado, né? O maior apologeta aqui, um dos maiores do Brasil, que eu acredito que é, né? E hoje a gente vai falar de uma seita, né? Eu não sei dizer bem o tamanho dessa seita, né? O que realmente ela acredita ou não, mas por que que eu vou falar desse assunto aqui? Vocês sabem que o assunto do meu canal, ele é sempre algo a ver com a CCB. E chegou ao meu conhecimento, eu tenho até algumas imagens aqui, mas eu não posso mostrar para vocês, né? É porque senão vai dar quebra de sigilo de imagem da pessoa, porque a imagem foi tirada dentro de um ambiente que eles estavam se confraternizando. Tem anciões, tem um ancião e tem mais CCBs que estão flertando com a igreja chamada Tabernáculo da Fé. Eu não sei muita coisa sobre isso, por isso o pastor João Flávio está aqui. O que eu sei, só para dar uma ideia para vocês, é que os camaradas lá acreditam que a serpente, ela fez bobice com Eva. Ela fez bobice com Eva e nasceu Caim. Caim é o mal. E Abel e Sete é os verdadeiros filhos de Adão e Eva. E com isso, eles explicam por que tem pessoas que têm a natureza má, que não amam a Deus. Quem são essas pessoas? São os filhos de Caim, que são os filhos da serpente com Eva. Olha o grau da coisa. Aí depois o pastor vai falar se o que eu estou dizendo está errado ou não, porque realmente eu não sei. Tá? Eu sei só o que me passaram. E as pessoas boas e as pessoas que amam a Deus, e as pessoas que temem a Deus, são a linhagem de 100, né? E Abel não teve linhagem, né? Ele não teve filhos, mas o terceiro filho de Adão e Eva. Pastor João Flávio, agradeço a presença do senhor, né? E Olá. eu queria saber do senhor alguma coisa sobre essa seita. É uma seita mesmo? É isso mesmo que eu falei ou eu estou errado? Né? Fica à Não, vontade para me não, corrigir. você tá corretíssimo. Bom, graça e a paz a você, a todos os ouvintes do canal. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. E essa seita tem bastante material aqui no canal do cacp.app.br. Então, você que quer ler todas as informações a respeito do Tabernáculo da Fé, escreve lá no YouTube, Tabernáculo da Fé, CACP. Aí vai abrir N artigos que tem a respeito desta seita, que ensina vários impropérios, vários absurdos, e eu vou aqui comentar algumas coisas que você for perguntando. Além dessa questão da serpente de Eva, também a igreja do Reverendo Moon, a igreja da unificação, também ensina, e tem algumas outras igrejas aí que ensinam essa barbaridade. O texto bíblico não fala isso, o texto bíblico deixa claro. Pastor, o texto bíblico não está claro dizendo que conheceu Adão, Eva e nasceu Caim? Ou eu estou enganado? Que eu Sim, li não, isso? você está correto. Não tem nenhum, digamos assim, nenhuma analogia com essa ideia ao texto bíblico. Isso aí é conjectura de seita, de gente que tem revelação esotérica em cima da palavra de Deus. Inclusive, uma das grandes heresias desta seita, do Tabernáculo da Fé, é colocar revelações que vão além da palavra de Deus. Muitas revelações que não estão registradas na palavra de Deus. Eu Agora, conheço uma igreja que faz isso, hein, pastor? assim, eu também. Você está falando da CCB, né? Exato. É que eles aqui, você tem que entender o seguinte: o tabernáculo da fé, eles são mais rebuscados, eles são mais simétricos, eles são mais inteligentes. Comparar com a CCB seria até ofendê-los. Eles são bem mais sagazes, tá entendendo? A CCB, para chegar a esse nível, tem que melhorar muito. Por Meu exemplo, Deus. essa doutrina que eu estou te falando, que você acabou de citar aí, da questão do relacionamento do homem com a serpente, eles vão associar a serpente ao Satanás, vão dizer que o Satanás é um anjo caído, vão pegar nos outros textos lá
de Reis, de Crônicas, de Gênesis, onde os anjos estiveram entre nós em forma de homem. Então vão dizer que o Satanás estava ali, se transformou em um homem e teve uma relação sexual com a Eva. Então veja que houve todo um trabalho mental simétrico para poder chegar nessa ideia. Se chama silogismo, né? São falsos, são silogismos inadequados, são textos fora do contexto, não é exegese adequada, mas ele vai pegando uma ideia e vai desenvolvendo ela nos textos bíblicos, e pega uma pessoa da CCB que não conhece nada de Bíblia, para ela vai fazer sentido, entendeu? Né? Nossa. Claro que se ele vir falar comigo ou com você, que tem um pouco mais de conhecimento, a gente vai amarrar um indivíduo na Bíblia. Não, o texto aqui em Gênesis, capítulo 3, não fala isso. Não, porque não sei o quê, porque lá no capítulo tal, porque lá no livro tal. Não. Aqui em Gênesis, capítulo 3, não está falando isso. Aí você insiste nisso, você amarra ele na exegese imediata do texto, no ponto central do texto. Mas um cara da CCB, uma pessoa da congregação que não tem nenhum cacuete teológico, ele degringola na heresia e desce igual sabonete. Então, as pessoas que não estudam a Bíblia, pastor, eles são presas mais fáceis, ou seja, eles acabam caindo porque é uma heresia com algumas bases na Bíblia, mas não todas, né? Que a gente chama de sofisma, né? Parece verdade, mas não é verdade, né? Ela tem É que geralmente as seitas, quando elas são um pouco mais, digamos assim, rebuscadas, teológicas, elas criam, ainda que seja um silogismo falso, ela cria um silogismo que é aquela linha de ideias que vai chegar naquela conclusão que ela quer. Mas aí o indivíduo ainda vai pegando textos, ainda que sejam fora do contexto, mas ele vai pegando o texto para montar a ideia dele. Quem vai desmantelar esse indivíduo herético? Quem conhece um pouco mais a Bíblia, quem sabe o que é interpretação de texto, o que é exegese. Aí sim, você tendo essa interpretação de texto, você desmonta essa ideia errada com o argumento contrário, de acordo com a hermenêutica sadia e com a exegese correta. Tá? Agora, só para começar assim bem essa questão, William Marion Branham, esse indivíduo, ele nasce em 1909, 6 de abril de 1909. Depois de um certo processo, ele acaba se convertendo e na década de 30, 40, ele vai ser um pregador batista. Aí ele começa a fazer palestras, congressos, tipo Billy Graham, assim. Aliás, ele é antes do Billy Graham, obviamente. E ele faz grandes cruzadas, até na África ele vai. Milagres começam a acontecer. Parece que o cara cresceu. E quando ele cresceu, então aí ele começa a se desvirtuar. Começa a haver uma idolatria ao redor da sua própria pessoa, ele começa a receber essa idolatria, aí ele sai do campo batista, ele vai para o campo mais carismático e ele entra nas seitas unicistas, porque ele vai se ligar a uma seita unicista. E ele vai, na verdade, ele vai criar uma, né? Mas ele vai ter conexão com estas seitas unicistas, ele vai criar o Tabernáculo da Fé. E vai se colocar como a sétima voz do anjo. Eles falam que Deus, na sua dispensação, na sua igreja, teve 7 profetas principais. Então, o primeiro seria em Éfeso, o apóstolo Paulo. Século XX, William Marion Branham. Então, ele está como a 7ª voz do anjo do Apocalipse. O que não tem nada a ver, isso aí que eles inventaram, mas ele se coloca como essa 7ª voz. Tem sempre um querendo dar uma de que é o enviado de Deus, né, o pastor, né? Alguém querendo dizer que tipo, eu tô num grau acima de vocês, eu sou enviado de Deus, né? Querendo ser ungido, né? Sempre então, tem alguém... Essa lista que ele criou aqui, para você ter uma ideia, dessas dispensações, não existe nenhuma igreja cristã que acredita nisso. Isso tudo é uma revelação que eles tiveram, né? Que o William Branham teve. E aí ele desenvolve essa tese, e a igreja vai corroborar com isso. Então a dispensação dele é a última. Jesus tem que voltar nessa dispensação. Entendeu? Ele já morreu? Pois é.
lascou. E morreu na década de 70. Logo, se Jesus tem que voltar, está demorando. Meu pai do céu. Mas Ah, para mim, aqui, de todos esses erros que eles têm aqui, o pastor Nathanael Rinaldi, até saudosa memória, relacionou 5 erros graves, que é estabelecer data para a segunda vinda de Jesus. Eles fizeram isso, marcaram para a década de 70. O segundo erro, revelação além da Bíblia. Terceiro erro, rejeição da doutrina da Trindade. Quarto erro, fórmula batismal apenas em nome de Jesus. E o quinto erro, exaltação do seu fundador. meu Deus, gente do céu, mas as seitas brotam assim, pastor, né? Como é que eles podem inventar tanta coisa assim da Bíblia para criar mais coisa? Sempre tem, parece que, pastor, é impressão minha, ou esse período de 1800 até 1900 e o comecinho brotou gente dizendo que estava recebendo novas revelações de Deus, né? Porque você tem aí o Joseph Smith, você tem a Ellen White, você tem o da Jeová, o da congregação, todos esses receberam uma mensagem, né? Receberam uma revelação. Calma que você tá mudando do século XIX para o século XX. O que aconteceu no século XIX que apareceu muita seita? O século XIX é o século da segunda revolução industrial. Então, houve uma mudança de mentalidade, foi muito forte isso, carros andando sem cavalos, máquinas funcionando sem homens. Então, isso tudo impactou demais a mente do homem do século XIX. E ideias mirabolantes foram criadas e formadas nesse período. E aí foi um campo fértil para que muitas seitas surgissem nesse período. O início do século XX também vai ser muito profícuo para esses movimentos heterodoxos, que abalam a humanidade, que nem agora. Agora nós estamos vivendo um abalo. As pessoas ainda não têm as informações, mas elas estão chegando. O homem pós-moderno, que fez grandes descobertas, ele se perdeu, porque o James Webb, por exemplo, descobriu o raio de observação do universo. É 92 bilhões de anos-luz. E aí ele achava que ia chegar lá no final e ia descobrir o Big Bang, a grande explosão existencial. Não descobriu isso. Por quê? Porque o que ele descobriu, segundo os cientistas, é apenas o observável, porque o universo é muito maior que isso, mas como ele se expande muito mais rápido que isso, não dá para observar. Ele expande mais rápido que a velocidade da luz. Então, o telescópio James Webb, ele foi vencido pela velocidade da luz, ele não consegue ver mais do que isso. E o homem viu mais do que nunca, a sua efemeridade, a sua pequenez. E isso hoje está gerando novas seitas. Seitas esotéricas, seitas ufológicas. Exemplo de uma aí que nasceu no final do século XX e está com muita força até hoje, que é os raelianos, uma seita francesa. Então, é só um exemplo de movimentos heterodoxos que estão aparecendo. Rapaz, mas que coisa, né? Complicado esse negócio. Olha, para você encontrar um lugar mesmo que foque evangelho, né? O que tem de seita aí. Você sabia que a cientologia, também fundada no final meados do século XX, ela tem como pastores John Travolta e Tom Cruise? Sabia disso? Você sabia que eles eram pastores? Eu não sabia que esses camaradas eram pastores, não. São pastores da seita da cientologia. Eu sei que eles são de alguma coisa, mas eu não sabia, né? O que é essa cientologia? É uma crença da ciência, é isso? Creio que nós somos filhos de ETs. Ixi, aí lascou. Pois é. Eu tô começando a crer nessa doutrina. Eu acho que a minha mulher é de outro planeta mesmo. Toda só, né, pastor? Eu vou colocar para o senhor ouvir aqui, pastor. Não sei se o senhor já viu. Eu vou colocar para todos verem aqui comigo. Só para quem está chegando agora, irmãos, por que eu estou fazendo essa live falando de uma seita chamada Tabernáculo da Fé? Por quê? Vocês sabem que eu falo de CCB, meu canal de CCB. Inclusive, essa live está sendo feita no canal Mergulho Profundo, que é o meu segundo canal, porque eu tô com problemas no meu primeiro canal. Gente, eu acredito, eu tô sofrendo ataque hacker naquele canal lá, tá? O canal reserva tem mais visualização, tem mais acesso do que o outro canal.
Inclusive, o YouTube, quando eu abro para eu ver o YouTube, ele não passa de 6 linhas. Tá completamente travado o meu canal lá. Tá um problemão. Tô tentando resolver. Mas então, voltando aqui. Chegou informações para mim, e eu tenho uma foto aqui de um ancião do Brás. Um ancião do Brás, não. Um dos anciões de São Paulo, um dos antigos, visitando essa seita. Tá visitando essa seita, eu tenho aqui, eu não posso mostrar a foto dele, porque não é uma... Se fosse uma foto que está publicada nas redes sociais, eu poderia mostrar, porque ele mesmo expôs a foto dele. Mas como é uma foto que alguém bate lá dentro, não expôs na internet, eu não posso expor, né? Eu não posso expor porque eu vou estar, né, colocando a foto dele para o público, coisa que ele não fez. E esse ancião está sendo abraçado por um pastor dessa seita Tabernáculo da Fé. E por isso eu trouxe esse assunto para falar sobre isso, o que é essa seita, fazer uma alerta para quem está assistindo, por favor, cuidado, você que sai da seita da CCB e cai em outra seita, pelo amor de Deus, o que é que você tem na cabeça para fazer uma coisa dessa? Sai de uma igreja que inventa um monte de maluquice e vai para uma outra que tem outra maluquice. Você só mudou a maluquice, gente. Não porque se for para sair de uma seita para você ir para outra, eu aconselho, fica na CCB. E eu tenho razões para te falar por quê. Por quê? Na CCB, você está junto com a sua mãe, com o seu pai, com seus parentes, com seus amigos, e você está na seita. Tá do mesmo jeito. Você vai para o inferno do mesmo jeito que você tivesse ido para outra. Se você for para outra, você não vai ter melhora nenhuma na sua vida espiritual e ainda vai ficar brigado com a sua mãe, com o seu pai, não vão querer te ver mais e eles vão te perseguir porque você saiu da graça. Então, se for para você sofrer, né, fica dentro da mesma seita que você tá. Saia. Sim. Desculpa interrompê-lo, já te interrompendo. Eu diria que há uma diferença entre a CCB e a Tabernáculo da Fé. Ah, deve ter. Não, tem várias, mas eu estou falando nessa questão soterológica. Porque dentro da CCB existe a possibilidade de termos alguém realmente convertido e salvo. Você sabe disso. Dentro do Tabernáculo da Fé é impossível. Pastor, a doutrina do Tabernáculo da Fé é totalmente antagônica às Sagradas Escrituras e totalmente luciférica, inclusive na soteriologia. Não é só essa questão de Eva se relacionando com a serpente. Tem muita coisa errada ali. Então, a doutrina da Tabernáculo da Fé, ela induz a 100% todos os seus membros ao inferno. Isso é importante nós notarmos aqui. Eu já ouvi o senhor falando isso, pastor, mas eu discordo, tá? Da congregação cristã no Brasil. Eu acredito que salvos pode ter, Deus salva quem ele quer, aonde tiver. Eu não consigo dizer se em algum lugar pode ter ou não salvo. Isso aí eu não falo. Mas a questão é, a CCB produz salvos? A questão é essa. A pregação dela. Eu não observo. Quando eu analiso essa questão, Josafá, eu não analiso pessoas ou indivíduos. Eu pego o credo. Então, apesar daquele credo que você até compartilhou muito bem lá com a gente lá no Laranjeiras, explicando que nem foi criado por eles, aquele credo é bíblico. É bíblico. E se algum membro da congregação crê naqueles pontos do jeito que está ali, é possível ele alcançar realmente a graça de Jesus, ou entender a graça de Jesus. Não, aquele credo, sim, é de uma igreja evangélica. Exato. Até o Augusto Nicodemos disse que referenda aquele credo. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você pega o credo da Tabernáculo da Fé, ali não tem nada que possa ser referendado, entendeu? Então, assim, a congregação é uma seita, eu corroboro 100% que é. Mas é uma seita menos doente, menos terrível do que o Tabernáculo da Fé. Pode ser. Só uma questão, assim, é de vários sobre isso, mas eu não vou explorar muita coisa sobre a CCB, que para mim, a CCB é outra completamente diferente daquele credo ali. É completamente outra. Tipo assim, aquele credo tá lá à toa.
lá, né? Eles nem ligam para aquilo lá. Tem uma heresia na CCB, aí eu queria até ouvir do pastor, que eu acredito que ela é a mãe de tudo, aquela que mostra na cara assim, ó, essa pessoa não está salva. E é o que a CCB crê e é o que eles pregam. Qual que é? Salvação pelas obras. Salvação pelas obras. O indivíduo que acredita que a salvação é pelas obras, primeiro, já mostrou um sinal de que ele não sabe o que é graça. Sim. Ele não entendeu o que Jesus fez na cruz. Ó, eu tô falando uma heresia que vai de frontal com a obra da cruz. Ou seja, ele não entende o que Jesus fez por ele na cruz. Se ele não entende o evangelho, eu acredito que ele não tem como amar a Deus. Porque nós amamos a Deus quando nós entendemos o que ele fez por nós. Ou seja, o quanto que ele nos amou. Quando você entende aquilo, você retribui agora com amor, né? Você passa a amá-lo como gratidão, ou seja, amar como fui amado, né? Ou seja, eu não acredito que um camarada que está dentro de uma igreja pode ter o credo que for, mas se ele acredita que ele vai ser salvo através das obras dele, pastor, eu não acredito que esse camarada entendeu Então, o que graça, eu penso, evangelho. olha o que eu penso. Eu penso, porque eu fui membro de igreja também, e eu sei como funciona ser um membro de igreja, né? Eu sou pastor hoje, mas eu fui membro. O membro é uma pessoa que, não todas, mas elas estão sempre analisando as coisas, pesquisando. Eu imagino que as pessoas têm uma curiosidade natural. Os cantores, os hinários da congregação, têm aqueles pontos de doutrina. Se ele for para aquele ponto de doutrina, uma pessoa ou outra, e começar a estudar aquilo e orar sobre aquilo, é bem possível que ela seja salva. Como você foi salvo dentro da congregação. Você Não, eu estava estive lá, lá. Deus Não, te eu chamou estive lá. dentro da congregação, correto? Eu estive lá. Não, eu fui convertido fora. Ah, tá, você foi Lá fora. fora. Mas Aí eu. eu tenho gente congregando comigo lá que despertou e conheceu a graça dentro da CCB e depois viu que não dava mais para ficar e saiu Não, eu fora. conheci a graça lá. Eu fui convertido fora, fui para a congregação, porque Ah, meus ok, pais ok. eram de lá, fiquei lá, comecei a estudar a Bíblia, e estudando a Bíblia eu vi, Saiu aqui fora. não é o lugar. Agora, o Entendeu, que eu pastor? quero te dizer é o seguinte: dentro do tabernáculo da fé, você pegar o credo deles, não é nada, absoluta. Não é uma questão. A tabernáculo da fé, ela não é como a congregação, que tem um credo razoável e uma prática totalmente herética. Não. A tabernáculo da fé tem um credo totalmente herético e uma prática totalmente herética. Ela é duplamente herética, entendeu? Estou colocando aqui? Sim. Não, que deve ser pior, isso aí eu não duvido que deve ser mesmo, porque quando eles fazem umas maluquices, é da braba, né? Sim. Agora voltando aqui, pastor, é que eu quero mostrar um vídeo para vocês, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu abrir de novo aqui. Chegou a mensagem aqui. O outro canal estava agendado para fazer uma live, mas lá deu problema, por isso que eu estou fazendo aqui. Deixa eu abrir o vídeo. Esse vídeo é interessante. Vamos colocar aqui. Rapaz, eu abri ele, fechei, agora eu não sei onde ele está. Espera aí, pastor. Deixa eu só Nossa, achar aqui. tranquilo. Achei. Tá aqui. Eu posso estar com você aqui até as 15 para as 10, tudo bem? Ah, tá ótimo. Depois eu Até tenho que aí. buscar minha digníssima esposa, que ela está fazendo um curso numa igreja sobre evangelismo. Muito bom. E é animada a sua esposa, hein? Fiquei feliz de conhecê-la, pastor. Vocês, né? De conhecer Animada. vocês. Ficamos felizes. Bom, eu tô tentando achar aqui qual que é Ah, tá, achei. Agora achei. Vou colocar aqui, ó. O áudio vai aparecer aqui embaixo. Gente, esse áudio aqui é de um membro dessa igreja que tem um canal no YouTube e ele fez um vídeo para defender o credo deles, né? O que eles acreditam lá, na igreja Tabernáculo da Fé. Não sei se o pastor Martinez ele já ouviu, mas eu gostaria de ouvir o que o pastor tem a falar sobre isso aqui. São Vamos lá. 14 minutos de vídeo, eu não sei se vai dar para a gente ouvir tudo. Vamos ver. Por que não deixo a mensagem do profeta William Marion Branham?
Primeiro, porque a denominação não tem nada melhor para me oferecer. Jamais vou deixar a mensagem para crer que Eva comeu uma maçã. Deixar a mensagem para assistir mulher pregadora, prefiro morrer. É bom saber que a É que falta mensagem que fala, eu pastor. creio Não, você pode parar? denomina. Pode. Não, não, é que é Pode falar. tanto erro, que a gente tem que tentar ir corrigindo, né? Não é maçã. A Bíblia, o texto bíblico não fala que é maçã, tá? O fruto proibido não é maçã. Essa ideia da maçã foi uma tradução errada do Jerônimo para a Vulgata Latina que deu essa ideia de maçã. E também a maçã ela tinha a ver com os templos de Afrodite, mas não tem nada a ver com maçã, tá certo? O texto bíblico não fala de maçã. Nenhuma tradução da Bíblia, de fato, hoje, tem a palavra maçã. O que existe é o fruto proibido. Não, a Bíblia não especifica que fruto, tá certo? Então, vamos deixar isso bem claro. E aí você pode soltar, eu acho que eu vou marcando aqui, que eu acho que é melhor, depois eu Sim. comento com você, pode ser? Sim, pode. E, inclusive, pastor, o que fez o que fez eles pecarem não foi comer o fruto, foi Sim. desobedecer, não foi, pastor? Foi desobediência. Na verdade, foi desafiar querer ser como Deus, porque o versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis fala que a ideia, a proposta do diabo era comer do fruto para saber o bem e o mal e ser como Deus, ou seja, ter onisciência. Essa foi a proposta do diabo. Aquilo que derrubou ele lá no céu, ele propôs para Adão e Eva. É só você ler Ezequiel 28 e Isaías 14. Quando você lê esses dois textos, que está falando também de Satanás, e você volta para Gênesis capítulo 3, você vai observar que os textos bíblicos eles estão mostrando claramente que a desobediência, querer ser igual a Deus, é o que levou o homem à queda. Exatamente. Vamos lá, deixa eu soltar para o senhor ouvir. Vai lá, manda ver. Não é uma denominação. Eu não pertenço a um grupo da mensagem. Eu creio que grupos têm se denominado, mas eu creio que a mensagem, aquilo que foi gravado em fita, é isso que estou falando. Isto não é uma denominação. Eu não tenho compromisso com os filhos do profeta. Não me importa o que o José ou o irmão Billy Paul crer. Eu não tenho compromisso com eles. Eu creio naquela mensagem que está em minha mão, que eu tenho acesso e que eu leio. Eu não deixo a mensagem porque eu conheço a mensagem. Eu sei que não há nada melhor que a mensagem em nenhuma denominação. Eu não creio que a mensagem perdeu a vida porque o irmão Brana morreu. Eu acho que Deus seria muito pobre se ele deixasse a mensagem morrer com o mensageiro. Imagine se o livro de Isaías perdesse a vida só por. Eu tenho que fazer umas pausas, pastor, por causa de direitos autorais. A gente tem que fazer umas pausas e comentar, e a gente não pode rodar o vídeo todo dele. Mas, pastor, ele falou que ele crê na fita. Ele está mentindo aí. Ele está falando que não tem nenhum compromisso com o profeta o William Marro Brahma. Se você tirar o profeta da igreja, a igreja acaba. É verdade. Toda a igreja, olha como ele é mentiroso. Toda a igreja Tabernáculo da Fé está pautada, alicerçada sobre William Branham. Sem ele não tem igreja. Entendeu? Pastor, ele falou que ele não crê em ninguém, ele crê na fita. Mas e se a fita sumir? Pois é. Pois é. Então, mas cara, sabe o que veja, o cara está mentindo, porque quando você pega a literatura. Eu tenho aqui a literatura da seita, tá? Eu até vou fazer mais vídeos sobre essa seita. Eu tenho vários livros aqui das seitas, DVDs, materiais sobre a seita. E o que eu quero te dizer é o seguinte: toda doutrina do Tabernáculo da Fé
está sobre o profeta William Marion Branham. Não tem seita sem o profeta. Isso é mentira desse cara. Eu fico chateado quando a pessoa mente. Não, é verdade. Não tem coisa mais chata do que um sectário que tenta mentir para poder dar uma ajustada na crença dele, né? Eu prefiro os mais sincerão, né? Aqueles que falam e assumem o que falam. Vamos ouvir, pastor. Segue aí, vamos ouvir. Porque Isaías morreu. Imagine se as cartas de Pedro e de Paulo perdessem a vida só porque Pedro e Paulo morreram. O motivo de eu ler o livro de Isaías não me faz um adorador de Isaías. Ler as cartas de Paulo e de Pedro não me faz um adorador de Paulo e Pedro. Portanto, não acho que ler as mensagens do irmão Branham me faz um adorador de Branham. Eu não preciso ir na Terra Santa procurar o túmulo de Isaías, o túmulo de Pedro, de Paulo. Eu não me importo com os restos mortais deles, porque eu não sou crente em Isaías, em Paulo e em Pedro. Vou falar. Percebeu o que ele está fazendo aí agora? Não sei se o espectador está percebendo. Veja, é importante que o espectador saiba que eu não ouvi esse áudio até agora. Você está mostrando para eles e para mim. Veja que ele está comparando o que William Barham Branham escreveu com Paulo, com Pedro, com Isaías. Percebeu? Sim, exatamente. Veja, se o que William Branham escreveu estivesse na Bíblia, para que esse camarada que gravou esse vídeo, ou esse áudio, precisaria do William Branham para chegar na Bíblia? Ou para chegar em Deus? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus caminhos e luz que me ilumina. Eu não preciso de nenhuma lamparina. Eu não preciso de uma luz menor. Que são os escritos aí do Branham. Eu não preciso. Então veja que ele está comparando de maneira descarada e sem vergonha os escritos desse falso profeta com Isaías, com Jeremias, com Daniel, com Pedro, com Paulo, com João. Veja o absurdo. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente. Por que eu preciso das coisas que o Branham escreveu? Eu não preciso. Tá certo? Desculpa interromper, pode soltar. Não, pode interromper. Ele tá fazendo equivalência, né, pastor? Sim, senhor, percebeu? É uma pessoa que conta com a ignorância de quem está ouvindo. Ele conta com essa ignorância, porque ele faz essa equiparação, e não é correto. A Bíblia é a palavra de Deus. Gálatas 1, 8 e 9. Ainda que o anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, ainda vos digo novamente, seja anátema. Então, nós não devemos aceitar. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo fala assim: eu apliquei isso a mim e a Apolo para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Tá certo? Exatamente. Vamos ouvir o áudio. E nem em seus restos mortais. Eu sou crente naquelas palavras que eles escreveram, porque eu creio que não foi eles que escreveram, mas o Espírito Santo ungiu eles. Eu sou crente no Espírito Santo. Eu não preciso ir em Jeffersonville, Indiana, visitar o túmulo do irmão Branham. Os restos mortais que estão ali não me interessam. Eu não sou crente em Branham, eu sou crente na mensagem que ele pregou, porque creio que não foi ele que pregou, mas o Espírito Santo que falou aquelas coisas. Saber que alguns aleijados dos juízos adoram o irmão Branham, se prostram diante de suas fotos, não me faz desistir da mensagem. Aí, pastor, ele chama de aleijados os próprios irmãos na fé, né? Igual os aleijados. Isso. Ele tá chamando os membros da seita dele de aleijados. Agora, por que ele não dá uma de profeta dentro da igreja dele? Por que ele não vai lá no tabernáculo do Brahma, lá nos Estados Unidos, e fala: vocês são idólatras, vocês praticam a mesma idolatria da Roma pagã, vocês estão adorando um homem que morreu, era comedor de arroz e feijão, isso é pecado, Deus não aceita dividir a sua glória. Por que ele não faz isso?
Ele acha que, porque tem gente fazendo, ele não precisa e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Se a liderança da igreja apoia isso, todos são coniventes com o pecado. Todos são responsáveis por esse pecado. Inclusive o cara que gravou este áudio. Exatamente, pastor. Vamos ver aqui. Absurdo Gente, isso aí, né? essas são as maluquices, gente. Seitas, tá? A CCB tá nessa classe, tá? Ela tá na mesma categoria, ok? Por quê? Porque o Franciscon também recebeu a tal da revelação, tá? Também recebeu que o anjo, Deus falou com ele através da palavra, porque tinha que mergulhar na água para poder batizar. Todas as seitas, gente, recebem supostas mensagens ou revelação de Deus. Vamos ouvir. Porque eu sei que se o Mombrana vivesse, ele também não concordaria com isto. Imagine se eu deixasse de ser cristão só porque os católicos adoram Maria. Eu sei que Maria não tem culpa disto. Se ela vivesse nos tempos de hoje, ela não concordaria com isto. Se a razão de alguns adorarem o irmão Brana me faz sair da mensagem, eu também tenho que deixar de crer em Cristo. Porque no cristianismo muitos adoram Maria e os apóstolos e assim por diante. O fato de Billy Paul estar velho e Los Angeles ainda não ter afundado é pretexto para que eu saia da mensagem? Irmão, parece que ele está citando alguma profecia que foi feita e não cumpriu ainda. E, Mas tem um monte de profecias feitas. Porque assim, o Josafá, essa seita, ela é tipo uma CCB 2.0. Tá entendendo? É tipo uma congregação 2.0. Então é cheia de profetada. Quando você pega a literatura, é que nós estamos fazendo esse primeiro vídeo. Eu não peguei aqui as literaturas que eu tenho deles aqui. Esta seita é cheia de profetada. E não foi só o William Branham que profetizou, não. Tem outros indivíduos profetizando aí até hoje. Ele é o profeta maior, ele é o principal, ele é tão sagrado quanto as escrituras, mas esta seita, esta organização é cheia de impropérios e absurdos. É uma seita satânica, luciférica. As pessoas precisam ficar atentas com isso aí, atentas com isso aí. Vamos ver que está em 4 minutos, e o áudio está em 4 minutos e 32, o áudio tem 14 minutos, gente, tá? Vamos lá. Não, porque William Brana nunca disse isso. Vamos ver o que William Brana disse sobre este assunto? Mensagem Obra é Fé Expressada, pregada no dia 26 de novembro de 1965, 29 dias antes de partir para o Senhor. E você observe, a água virá e a levará diretamente ao Mar Salton. Los Angeles está sentenciada a juízo. Lhes digo antes que haja sucedido, para que o saibam quando suceder. Eu nunca falo isto de mim mesmo. E ele nunca tem me dito uma coisa que não haja sucedido. E vocês podem levar a notação disso. Isso é correto. Quando? Eu não sei. Por que eu tenho que crer que Billy Paul não estaria muito velho quando Los Angeles afundasse? Quando eu tenho um parágrafo pregado 29 dias antes do meu profeta morrer, dizendo que ele não sabia quando Los Angeles ia afundar? Procure um parágrafo na mensagem de William Branham em que ele diga que Billy Paul não estaria muito velho quando Los Angeles afundasse. Eu lhe garanto que você não vai encontrar. Devo eu deixar a mensagem porque William Branham disse que George J. Lacey era o cabeça do FBI em Houston e, na verdade, George J. Lacey não era nada? Não, porque eu não sou tolo. Eu tenho estudado sobre o assunto. Eu tenho recortes de jornais da época que mostram que George J. Lacey era superintendente da delegacia de Houston. Foi George J. Lacey quem prendeu Charles Pond. O cara está mostrando a falsa profecia. Não vou nem entrar no mérito da profecia. O fato
do profeta dele ter profetizado e não ser, ele teria que abandonar este profeta e tudo que ele falou. Não vai abandonar a Bíblia, não vai abandonar Cristo, mas este profeta, ele já devia ter vergonha na cara e largado mão disso, né? Parece que ele está fazendo esse vídeo para rebater alguém, algumas para se pessoas. justificar. Não, ele está se justificando, porque, veja, a gente fala que o Branham foi um falso profeta, e foi um falso profeta, um mensageiro do diabo, isso sim. Então, o que acontece? Veja, eu nem conheço essas literaturas todas deles. Esta seita não é a minha predileta de estudo principal. A minha é o islamismo, depois vem adventismo, catolicismo, mormonismo, jeovismo. Ela não está nem entre as 10 que eu tenho estudado mais. Mas o fato é que, veja, ele está falando que William Branham falou que ia acontecer algo, não aconteceu. Depois o cara falou que uma pessoa, profetizou que uma pessoa era do FBI, não era. Ele era apenas um delegado de polícia. Acabou. Já provou que ele é um falso profeta. Vai crer em mais o que nesse indivíduo? Exatamente, rapaz. E esses profetas gostam de rogar uma praga, né? Eles gostam. Gosta de jogar uma praga que Deus vai destruir tal coisa, que Deus vai, ou seja, para colocar pavor no povo, né? Porque no pavor as pessoas correm para eles, né? Correm para eles, porque já que você tem a revelação, me diz o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Mas que coisa, rapaz. Vamos ver aqui, ó, mais um pouco. Esse camarada, ele tá tentando se justificar, né, porque o camarada abraça. Ô, pastor, quando eles abraçam esse tipo de heresia, o camarada se afunda tanto que não consegue sair mais, né, pastor? Porque parece que vai afetar a honra dele, né? A fé dele, porque Deuteronômio 18 fala que quando o profeta disser, assim diz o Senhor e o Senhor não disse, é para não respeitar tal profeta, nem acreditar em nada do que esse profeta disse. Pega lá, Deuteronômio 18 a 19. Então, só por este áudio aí, não precisava de mais nada, já William Branham foi colocado como um falso profeta. Solta lá, vamos lá. Que situação. O maior estelionatário italiano-americano do século XX. Eu não acho que isto aconteceu, eu tenho certeza, porque eu tenho estudado sobre o assunto. Portanto, papinho furado de opositor que tenta me dizer que George J. Lacey não foi nada, não me engana. Devo eu sair da mensagem porque James MacDonald, depois da revista Life, falou em alguma outra revista que o que aconteceu lá no Monte Pôr do Sol foi a explosão de um foguete de Vandenberg, Califórnia? Não, porque eu conheço a história. Eu tenho todos os artigos de James MacDonald após a revista Life. Eu conheço sua vida a fundo, sei do que morreu, onde morreu e quando morreu. Tenho todas as entrevistas dadas por ele à rede de televisão e rádio e tudo o que ele falou na revista Weatherwise. E provo para você que James MacDonald realmente não cria que aquela nuvem era a formação de anjos, mas também ele não cria que era formado pelos artefatos de explosão de algum foguete. Ele provou que a velocidade de deriva da nuvem não coincidia com o horário de chegada em Flagstaff. James MacDonald, sendo professor do Instituto de Meteorologia Física de Tucson, não via possibilidade de fumaça ser formada a 44 quilômetros de altura. Só quem crê que fumaça pode ser formado na estratosfera da Terra é quem não tem o mínimo de noção de meteorologia. Portanto, afirmar que MacDonald diz que aquilo era fumaça é falta de respeito à ciência meteorológica. Se você quer crer nisso, que existe fumaça na estratosfera, creia você. Pastor, eles passam o resto da vida
tentando tapar os buracos que o profeta fez, né? Você percebeu que ele está lendo, ô Josafá? Isso aí não é uma pessoa estudada, não. Isso aí ele está lendo uma das literaturas da seita. Percebeu ou não? É verdade mesmo. Ele parece que está lendo mesmo, porque ele está trazendo informações. Sim, o cara que fez esse áudio, ele pegou a literatura lá e está lendo. Ele está lendo. Entendeu? Entendi. Vamos lá, para nós terminar. Está em 8 minutos e 50, é até 14. Vamos Você que é rude, que não tem conhecimento, mas não envolva os meteorologistas numa loucura desta. James McDonald também era ufólogo, e ele cria que aquela nuvem tinha a ver com discos voadores e nada de explosão de foguete. Devo sair da mensagem porque a maioria daquelas pessoas que William Branham orou por suas enfermidades morreram depois? Não, porque se fosse assim, eu ia deixar de ser cristão também, porque todas aquelas pessoas que Jesus orou no seu tempo morreram depois. A cura divina não é a vida eterna. Você é curado apenas para viver um tempo. O objetivo da cura divina é apenas chamar a atenção do público, mas o importante é a palavra que é pregada. A mensagem é que dá vida eterna. O próprio Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu de novo. Eu não creio que ele está vivo a esta altura do campeonato. Devo eu sair da mensagem porque o irmão Branham disse que todos os reinos do mundo e a vinda de Jesus aconteceria em 1977 e isso não aconteceu até agora? Não, porque o irmão Branham não disse. Ele profetizou que Jesus ia voltar em 77. Agora você percebeu que ele está tentando até colocar Jesus no balaio aí, no mesmo nível que o Brahma? Percebeu ou não? É, verdade. Hã? Ele está colocando o Brahma no mesmo nível que Jesus Cristo. Agora, veja, uma coisa é Jesus ter ressuscitado Lázaro e ele ter voltado a morrer. Porque as 10 ressurreições que houveram na Bíblia de milagre, todas elas, as pessoas voltaram a morrer. Agora, outra coisa é ele falar que Jesus ia voltar em 1977, e Jesus não voltar. Mateus 24, 36 fala para não marcar a hora, que daquele dia ninguém sabe. Então veja que o cara está desobedecendo a palavra de Deus. É falso profeta. Ele acabou de provar que William Branham é um falso profeta. É um profeta do diabo. É um profeta das trevas. É um profeta do mal. Ele acabou de falar aí, profetizou, marcou a volta de Jesus para 77, ele não voltou, acabou. Só segue esse indivíduo quem não pensa teologicamente, biblicamente. Eu acabei de postar um texto em Deuteronômio 18, 21 a 22. É para não seguir esse profeta, é para não obedecer esse profeta e é para não respeitar este profeta. Está escrito na palavra de Deus. Acabou. O cara acabou de dizer aí, marcou a data da volta de Jesus, ele não voltou. Mas veja, não ia voltar mesmo, porque ele falou que aquele dia e hora ninguém sabe. Só Deus sabe desse dia e hora. Nenhum outro profeta saberia. Então não era nem para ter profetizado. Isso prova a ignorância teológica do William Branham. Um herege que não conhecia o fundamento teológico. Se ele conhecesse, ele não tinha profetizado a volta de Jesus. Você vê que coisa, né, gente? E tem gente da congregação indo para esse movimento, gente. Por isso que eu estou fazendo. Josafá, nós não estamos nem pegando aqui os documentos da seita. Você pegou um áudio que eu nunca tinha ouvido. Dentro do próprio áudio, para quem conhece, para quem vai na escola bíblica dominical e conhece um pouquinho de Bíblia, já tem um monte de erro provando que a Tabernáculo da Fé é uma seita diabólica, mentirosa, falsa. O cara acabou de falar aí que o William Branham marcou a volta de Jesus para 1977. É só ler Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. Como é que pode ele saber? Falando, né, professor?
Hein, pastor? Como que Oi. Jesus vai falar que ninguém sabe e depois ele vai receber uma revelação? Só se o Espírito Santo e Jesus está em confusão, né? Não, não é. É quando você pega o texto, lá em Atos 1:6, que é o texto paralelo, perguntam novamente para Jesus. Aí ele não fala que não sabia, lá ele não fala. Mas ele diz assim, que o Pai reservou para si. Então, a data da volta do Filho de Deus, a data do arrebatamento da igreja, é uma data que só a divindade sabe, só a Trindade sabe. Mais ninguém. E mais ninguém saberia. Mas será, pastor, que eles gostam de fazer essas profecias porque esse tipo de profecia chama a atenção das pessoas? Exatamente. Olha, Testemunha de Jeová nasceu baseado em falsas profecias da volta de Jesus, os adventistas a mesma coisa e os mormons a mesma coisa. E muitas outras igrejas, como o Tabernáculo da Fé, nasceram alicerçada numa mentira, numa heresia, marcando a data da volta de Jesus. Por isso que a Tabernáculo da Fé é uma seita, como essas outras que eu te falei, sem fundamentação, luciférica, antibíblica. Eita, nós. E o CCBano sai de uma seita, mas o bichinho gosta de uma seita, viu, pastor? Ô, Gosta de meu uma Deus do coleira, céu. gosta de uma coleira. Ele não consegue ficar sem coleira. Ele não consegue ter só a mensagem de Cristo, né, pastor? Só o evangelho, né? Tem que ter algo. Pode observar que esse cara do áudio aí, ele fala, ele cita o Branham como se estivesse citando a Bíblia. Não, eu não preciso largar da mensagem, mesmo que o meu profeta disse que ele iria voltar em 77 e não voltou. Claro que ele tem que abandonar essa mensagem, é falsa. Deuteronômio 18 manda não só abandonar, como não respeitar este profeta. Ele deveria ficar só com a Bíblia. Verdade. Ele mesmo está citando um punhado de heresia, uma meia dúzia que não cumpriu, ó. Mesmo que não cumpriu isso, mesmo que não cumpriu aquilo, mesmo que não cumpriu aquilo outro. É porque o camarada gosta de ser enganado mesmo, né? O Satanás cegou ele de tal maneira que ele não consegue ver. Quer dizer, ele está vendo. É igual petista, né? Está vendo que o Lula é um criminoso, um ladrão, mas faz de conta que não é. É a mesma coisa. É a mesma cegueira. Vamos ouvir. Quem disse isso foi o irmão Linveio em seu livro Exposição das Sete Eras. O que William Branham disse na mensagem em inglês original The Laodicea Church Age foi que ele cria que depois de 1977 Jesus poderia vir a qualquer tempo. E disse que ele poderia errar em 20 anos, 50 anos, 100 anos. E o irmão Branham foi bem explícito. Aí ele já. É o profecia eu também faço. Eu vou fazer essa profecia também, Josafá. Ó, a partir de agora, Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que vos digo. Pronto. Virei profeta igual o Branham. E ele pode voltar daqui a 1.000 anos, 2.000 anos, ele tá falando 3.000 anos, aí fica fácil, né, pastor? Qualquer um profetiza desse jeito, né? Josafá, me desculpa, esse cara é mais estúpido que eu recebi, cara. Ele mesmo tá fundando a seita dele. Como é que fala? Ele deu um surto de sinceridade, né? Foi sincericídio aqui. Meu Deus do céu. E tem CCB. Né? E tem CCB indo atrás disso, pastor. Meu Deus, eu não entendo, eu não creio nisso. Meu Deus do céu. Parece que o diabo tá vendo que tá sendo bombardeado a CCB, ele tá pegando os filhotes dele, tá levando, tá pegando, tá vendo que o barco tá afundando, vamos levar. Perdão ao espectador que tá nos vendo rir, porque perdoa, tá? Não quis ser assim. Mas é que é tão abissal, é tão absurdo, que chega a ser patético. É patético. Agora, veja que o ar de serenidade, né? Popopó. O cara é um pateta. Tá falando um monte de bobeira aí, de heresia. E bobo de que aceita um negócio desse sem questionar, né? Tem muita igreja por aqui, pastor, desses caras? Em São Paulo tem bastante. Tem aqui em Rio Preto, na minha cidade, inclusive.
Eita miséria. Então deve ter aqui na nossa... A irmã colocou isso, a Cristina falou, ela falou o seguinte: um dia fui visitar com meu esposo. Levei um chá de cadeira, mas foi pior quando vi a foto dele perto da foto de Jesus. Isso, e Pensei, tem uma auréola na cabeça a foto Brahma. Tem uma auréola na cabeça. nossa, Eles fizeram uma montagem e tem uma auréola na cabeça lá na hora que bateram a foto, né? E diz que isso aí é a prova da santidade dele. eu costumo falar sobre essas fotos, pastor, na CCB, é o seguinte: tem uns camaradas, ainda mais uns 30 anos atrás, que eles tinham umas câmeras fotográficas bem ruim, bem vagabundinha. Qualquer foto que batia, saia um borrão num lugar, um borrão no outro. Sempre estava vendo um anjo em algum lugar, era uma luz Via sombra na foto, né? sombra na foto, eles sempre inventavam alguma coisa, Deixa eu te né? contar uma coisa. Olha como é que as seitas são parecidas. O reverendo Moon, da seita da unificação, que fala também que o diabo teve relação sexual com Eva, ele dizia o seguinte: ele dava para cada membro da igreja dele, lá na Coreia, ele dava uma foto dele para as pessoas. Aí ele falava assim: ó, minha foto vai te proteger, mas se você pecar, minha foto vai sumir do seu bolso. E Vixe, ele vendia ou dava essas fotos, e todo mundo tinha uma foto, não da esposa, não dos filhos, não do esposo, mas a foto do reverendo Moon. Agora ele morreu, né? Agora está a mãe celestial lá dominando a igreja, que é a esposa dele. meu Deus, sempre tem alguém, rapaz. O povo gosta mesmo de ir atrás de mentiroso, Gosta enganador. de mentira. Gosta de mentira. Vamos ouvir. Quando ele disse, eu não profetizo, eu predigo. E não venha com essa história que predizer tem o mesmo significado de profetizar, porque por mais que a palavra predizer signifique também profetizar, mas o que me importa foi o que ele quis dizer. Se o meu profeta tinha pouca gramática e não sabia que a palavra predizer significa profetizar, eu tomo isso como um erro de vocabulário, um erro humano. Nossa, mas que malabarismo! Predizer é quando você prediz algo que vai acontecer. Então você está predizendo. Então é profecia. Isso Rapaz, é profecia. Isso é um erro de vocábulo que esse camarada fez grave. agora Ele, veja, sim. o profeta dele, dirigido pelo Espírito Santo, profetizou errado só porque ele não sabia a gramática. Nossa, ele está contando com a ignorância das pessoas. Isso é malabarismo que ele está fazendo. Não, chega a ser patético, Josafá, é patético. É patético isso aí. Você sabe, a gente não quer desmerecer o cara que está falando. Quer dizer, não é ele que está falando, ele está lendo uma obra da seita. Isso é uma obra apologética da seita, mas é patético isso aí. É para enganar quem quer ser enganado. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Segue aqui. Isso aí, isso que eu chamo de ligeireza. Um bicho é esperto. Vamos ver. E não um erro de profecia. Mas durante toda a mensagem às 70 semanas de Daniel, ele repetiu dizendo que 1977 poderia ser o fim. Não me importa o que ele disse no início ou no meio da mensagem às 70 semanas de Daniel. O que me importa foi o que ele disse no fim. Ele não deixou terminar a mensagem sem explicar o que realmente ele quis dizer. Parágrafo 227. Agora eu não quero que ninguém saia entendendo mal. A fita continua rodando. Eu não quero que ninguém entenda mal. Não me entenda mal agora e diga: o irmão Brana disse que Jesus virá em 1977. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje, porém, eu tenho predito. E na linguagem do meu profeta, predizer não significa profetizar. E se você... Ah, meu Deus do céu. Como é que ele chama de profeta? Um camarada que não tem coragem de assumir que ele profetiza. Pois é. Mas você vê, é uma ignorância pela ignorância, né?
Porque se ele ficasse com a Bíblia, o meu profeta errou aqui, meu pastor, né? Vamos pensar assim, meu pastor errou, porque ele não é a palavra, acabou. Pronto, deixa para lá. Não, mas eles têm que rebuscar, porque tudo que o Brahma escreveu, tudo que o Brahma escreveu e falou, é tão sagrado quanto as escrituras. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá aí. A defesa que é feita de seita é incrível, né, gente? Porque é impossível esse camarada não perceber o que ele tá fazendo, né? Vamos lá, que falta só 1 minuto para acabar aqui. 1 minuto e 20 segundos. Quer levar isso? Adriana tá perguntando como é que tá. Muito bem, Adriana, eu tô bem. Eu acredito que você também esteja bem. Você também sumiu, mas eu acredito que era porque você não estava recebendo as notificações. Mas eu vou ver se eu permaneço mais constante agora nesse canal reserva, tá? O outro canal lá tá complicado, tá, gente? Tá complicado e eu vou tentar resolver o problema lá, tá? Vamos ouvir o áudio aqui. Este caso para frente, teimando, você é simplesmente um que entendeu mal. Ou talvez entendeu sim, só que tem em você um espírito de perseguição. Há inúmeras coisas que eu poderia citar aqui, mas não posso por causa que o vídeo pode ficar muito longo. Como Cafarnaum, que a oposição disse que William Branham mente quando diz que ela afundou, mas ela afundou sim no terremoto de 749 na Galileia. E a Cafarnaum que hoje existe foi reconstruída depois para segurar o turismo. E você diz como pode eles reconstruir uma cidade toda? Mas não é uma cidade toda que foi reconstruída lá, é apenas uma pequena ruína do que eles dizem ser a casa de Pedro. O pastor, mas... É mentira, não é mentira. Aqui, a inteligência artificial já falou. A cidade de Cafarnaum não afundou. Isso é mentira. Aí, tá Isso é vendo? mentira. Não, mas eu queria saber para que um tal de um profeta vai ficar profetizando essas coisas que não tem sentido nenhum para a igreja. Tem que dar conteúdo para os caras que vão atrás de profetada. Você não falou do vício? O vício, Josafá, é o vício. Está aqui, a inteligência artificial já fala na cara. Não, a cidade de Cafarnaum não afundou, mas se tornou em ruínas desabitada ao longo do tempo. Outra falsa profecia ao vivo aqui, revelada sobre esses indivíduos. Ai, Jesus amado. 30 segundos, pastor, para nós Vai lá. dispensar esse camarada. Um templo muçulmano e um templo construído pela Igreja Católica por cima da casa de Pedro. Este lugarejo, Cafarnaum, é tão pequeno que ele pode ser destruído várias vezes e eles reconstroem de novo porque não tem quase nada para reconstruir. Acredite, amigo, com o pouco conhecimento que eu tenho sobre história, sobre ciência e sobre esta mensagem, tá difícil eu deixar esta mensagem para seguir uma denominação fajuta, trinitária adoradora de demônio. Aí ele termina dando um chute. Adoradora de demônio é a Tabernáculo da Fé. Isso sim é adoradora de demônio. Tabernáculo da Fé, que nega a doutrina da Trindade. É só pegar um versículo bíblico. João capítulo 14. Olha lá, Josafá. Se você conseguir colocar aí na tela, só pegar João capítulo 14, versículo 16. Fala assim, Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Veja, Jesus está rogando ao Pai, uma pessoa falando com a outra pessoa, para mandar uma terceira pessoa. Está aí a doutrina da Trindade. Um único versículo. Jesus falando que vai rogar ao Pai para mandar o outro consolador, o Paráclito. Veja, eles dizem que não há Trindade, só tem uma pessoa na divindade. Então, quando Jesus estava aqui, o céu ficou vazio. Ele estava rogando para quem? É absurdo a doutrina deles. Inclusive, tem lá em Apocalipse, no capítulo 22, ali mostra claramente o Espírito Santo e a igreja rogando pela volta de Jesus. Sim. Ou seja, mostra que ele está num ambiente diferente da onde está Jesus. Né? Lá fala... No céu há 2 tronos. Há o trono do Pai e do Filho principais. Tem vários tronos, mas o trono do Pai e do Filho. Aí você pergunta, cadê o trono do Espírito Santo? O trono do Espírito Santo será eternamente o coração da igreja. Nosso coração será eternamente o trono do Espírito Santo. Por isso que você não vê o trono do Espírito Santo. Porque ele estará eternamente na igreja e com a igreja.
Mas a divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. Uma essência, uma divindade. 3 pessoas dentro da divindade. A mesma palavra para único ou para um, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é usada no casamento, que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Essa palavra errat, em hebraico, é único, e essa palavra é usada em Deuteronômio 6,4, onde está escrito: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ou Yahvé, ou Yod, Red, Vav, Red. Aquele tetragrama é a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá está a palavra errat, que é uma unidade composta. Se você observar Deus falando no Velho Testamento, ele fala no plural o tempo todo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram unidos no propósito da criação e da salvação do homem. E o próprio Senhor Jesus disse que a gente só ia entender isso de fato naquele dia, né? Mas a questão que o que está revelado já é suficiente, Josafá. Sim. Olha, eles negam, por exemplo, Mateus 28:19, Jesus Cristo indo, mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a revelação da Trindade também. Aí eles dizem que esse texto não está no original grego. Eu tenho o original grego aqui. Eu tenho a Bíblia em grego aqui. Está sim no original grego. Está em todos os originais. Está entendendo? Então, o que acontece? É uma seita que, apesar de ter um certo rebuscamento, uma certa, digamos assim, simetria teológica, é tudo falso. É um castelo de areia, um castelo de cartas. Se você puxar por baixo, cai tudo. Meu Deus do céu. Bom, agora eu vou mostrar aqui, pastor, eu vou te fazer as perguntas porque eu anotei as falas dele aqui. Em primeiro lugar, eu acho que o pastor já falou, né? São 6 apontamentos aqui. Jamais vou crer em uma mulher que comeu uma maçã, né? Que é uma bobagem, não tem nada de comer maçã. O pecado foi desobedecer uma ordem que Deus deu, né, pastor? Em submissão. Na verdade, né, é a soberba, é o pecado da soberba, que é o pecado principal, que é o pecado que derrubou o diabo e o pecado que derrubou Adão e Eva. Querer a independência sem Deus, ser divino sem Deus, né? Que é o que eles quiseram. O diabo quis ser uma divindade, Adão e Eva quis ser divindade também. Ou seja, é a independência de Deus, é a soberba da vida. Eles quiseram essa soberba e caíram. A arrogância, a soberba precede a queda. E foi o que aconteceu com o diabo, que era o anjo de luz, que era Lúcifer, e foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eu vou dar um descanso pro Gilmar Generoso, 10 minutos. Por quê? A Bíblia no meu canal não está sob discussão. Aqui é matéria vencida. É palavra de Deus, ponto final. Pessoa que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, não precisa nem entrar aqui, tá? Pode ir embora para sua casa. O outro ponto aqui, pastor, é: eu creio na mensagem que foi gravada na fita. Se perder essa fita, pastor, porque tá numa fita, já precisa esse negócio perde, acaba. Eles já transcreveram, já está transcrito. Já Sim, está transcrito. Já são livros, né? Eu tenho aqui, ó, eu vou procurar, Josafá, a gente pode até marcar outra live. Eu vou procurar o material aqui do William Branham, ou do William Branham. Eu tenho aqui o material dele, sabe? Eu vou procurar, vou achar os livretos aqui. A gente pode fazer uma outra live, eu lendo o que ele falou e refutando na Bíblia. Isso é muito interessante. Sim, muito bom. Terceiro, ele fala que ele crê em William Branham. Ele crê na mensagem do William Branham. Pastor, isso não é uma coisa séria, porque a gente tem que crer em Deus e em Jesus, né? E na mensagem que ele trouxe, como está escrito lá. Mas o problema não é nem ele crer em William Branham. O problema não é esse. O problema é que ele crê em William Branham como crê em Isaías, Jeremias, Pedro, Paulo, João. Quer dizer, ele está dizendo categoricamente que William Branham é um homem inspirado do mesmo nível dos profetas bíblicos. Que está trazendo uma mensagem nova, né? Para piorar, trazendo uma mensagem nova.
Gálatas 1,8 está escrito: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, nos anuncie um outro evangelho, seja anátema, é maldito, não é para aceitar. Outra frase dele que eu não sei como é que o senhor vai classificar essa frase, se é uma frase idólatra ou não, ele fala, não há outra coisa melhor do que a mensagem. Pastor, não há uma outra coisa melhor que a mensagem. A Bíblia está em segundo plano. Exatamente. Mas veja, isso aí o CCBano faz. Porque quando ele coloca a palavra do ancião acima da palavra de Deus, é o mesmo pecado. Veja que o William Branham, ele comete o mesmo pecado que o CCBano comete quando ele vai buscar a palavra. Tá entendendo? Eu vou até ler esse comentário aqui, porque eu concordo com ele e por isso eu gosto do pastor. Ele está falando o seguinte, o Thiago Félix, o pastor João Flávio foi o único que teve coragem de falar num podcast que a CCB é uma seita. E é verdade, tá? Agora tá começando a aparecer. Como eu fiz um vídeo hoje no meu canal lá, teve até um debate lá, tinha 2 pastores ou 3 pastores, os 3 falando que a CCB era uma seita. Só o rapaz do próprio podcast, que é podcast, eu acredito. Aquele rapaz defende tudo que é coisa errada. Tudo que é coisa errada. Mas os 3 falaram, não, ela é uma seita, eles bateram muito lá no pé. Outra coisa, pastor, ele fala, eu creio que Deus seria muito pobre se deixasse a mensagem morrer com o seu mensageiro. Está falando da mensagem do William Branham, né? Deus seria pobre se deixasse a mensagem morrer junto com... Então, eles acreditam mesmo que Deus mandou aquele homem trazer essa mensagem. Sim. Rapaz, sim. Isso é brabo, hein? Agora, veja, quando você analisa a mensagem dos mensageiros bíblicos, você vai observar que não tem a ver com a pessoa deles. Isaías não fala de si mesmo. Jeremias não fala de si mesmo. Paulo não fala de si. Pedro não fala de si. Nem Jesus. O próprio Cristo fala da glória do próprio Pai. Então, o que acontece? Quando a gente analisa o Evangelho e a Bíblia, a mensagem que está ali não é das pessoas que estão falando. É uma coisa que transcende a elas. Vem de Deus, Já o William Branham é uma mensagem específica dele. É dele, por ele e para ele. Ele ocupa o lugar de Deus. Por isso que o William Branham é um falso profeta e é uma coisa luciférica e diabólica a Igreja Tabernáculo da Fé. Só para corroborar, irmãos, o que o pastor está acabando de falar, eu lembrei da fala de Jesus Cristo, onde ele disse o seguinte, as palavras que eu vos falo, eu não falo de mim mesmo, mas das palavras que eu ouvi junto de meu Pai. Ou seja, o que ele quer dizer? Eu não estou falando de mim mesmo, eu não estou inventando nenhuma maluquice. O que eu estou falando para vocês é o que o Pai mandou falar. Olha aí, agora esses camaradas têm sempre uma mensagem nova. Né? Isso é de lascar. Tem a outra aqui, pastor. Ler as mensagens de Brahma não me faz adorador de Brahma. O problema não é adorar, né, pastor? Mas sim propagar uma falsa mensagem, né, pastor? O problema não é se ele é o adorador de Brahma ou não. Brahma, acho que é Brahma. Brana. Ou Brahma. É Brana porque lá não é o Inhá, né? É o N, mas lá é Brana. Você pode falar Brana ou Brana. Brana. Ou Brana. É Brana. Eu falo Brana ou Brana. Então, ele está dizendo que ele está tentando defender, ó, ler a mensagem de Brahma não me faz adorar Brahma. Só que o problema não é você adorar Brahma. Lógico que é um problema. Mas essa não é a questão. A questão é que você está propagando uma falsa mensagem. Uma falsa mensagem. Não é? Você está levando isso para frente que não é verdadeiro. Ele chamou a trindade satânica. Você está entendendo? Isso aí é gravíssimo. É um pecado de blasfêmia gravíssimo. E você vê que quando ele faz isso, você vê que por trás disso ele está manifestando raiva e ódio dos outros cristãos. É uma forma de... Mas não, ele odeia a trindade. Além dos cristãos, você pode observar que ele odeia a trindade. Ele odeia. Então, nessa mensagem dele, ele demonstra rejeição às denominações, tá? Que eu anotei aqui, isso aqui está
no segundo 18. Ele também faz distinção entre a mensagem e o homem, né? Ou seja, ele tenta fazer uma divisão entre o Brana e a mensagem do Brana, que não dá para fazer essa separação. Por quê? O falso profeta está automaticamente atrelado à falsa profecia que ele está fazendo, não é, pastor? Não Sim, tem como é uma coisa atrelada à outra. você tirar um camarada para tentar livrar a cara da mensagem, né? Ele está tentando fazer isso, né? Limpar, afastar a mensagem do tal do Brana, né? Aí fica bem explícito a adoração dele, né? Porque ele começa a santificar essa mensagem do Brana, colocando ela ao mesmo grau, que nem o pastor acabou de falar, de igualdade com a escritura sagrada. Irmãos, vocês que, como a mim, veio da congregação, vocês sabem que isso acontece exatamente na CCB. Os tópicos de doutrina são considerados revelados por Deus, está no mesmo pé de igualdade da Escritura Sagrada. Só não é um livro, mas os tópicos ali dizem que são revelados por Deus. Vocês sabem que até um tempo atrás, quando a gente começou as críticas, eles pararam. Mas antes disso era, o Senhor nos revelou, o Senhor nos fez saber, eles colocavam no documento, e aí fica inquestionável, né, pastor? Se você falar. Exatamente. Como é que eu vou te questionar? Eu só tenho que... Se as pessoas observarem o que nós estamos falando aqui, nunca elas serão enganadas pelas seitas. É simples, é só pegar a Bíblia e abrir e observar o texto e o contexto. Quando você analisa o texto e o contexto, texto imediato, texto posterior, texto abrangente, quando você analisa texto e contexto, você vê exegeticamente o que está falando ali, você não será enganado. Veja, esse camarada aí, na própria fita dele, quando ele fala do fato dele, William Brana, ter mensurado uma data para a volta de Jesus, acabou. Ele se tornou um falso profeta só por isso. Porque Brana devia saber, está em Mateus 24:36, que ele não poderia fazer essa predição, ou essa profecia, que é a mesma coisa. Então, se essa pessoa fosse uma pessoa de mente livre, só por este ponto ele já abandonaria o tabernáculo da fé. Só por este ponto. Até porque tem uma proibição, né, pastor? Para você dizer uma coisa em nome de Deus que Deus não te mandou dizer, né, pastor? A Bíblia lá, na época da lei, mandava até matar o camarada, né? Era pena de morte. O profeta era apedrejado. Né? Então, quer dizer, a coisa é séria. Eu entendo que, irmão, é lamentável que um camarada desse... Esse áudio aí, por si só, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico, ouve um negócio desse, ele já repudia. É lamentável que as pessoas são tão analfabetas de Bíblia, né? É lamentável. Gente, a gente vai chegando no final. Por isso, Josafá, na nossa igreja, nós fazemos um discipulado sério. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas o discipulado lá é sério. É 3 a 4 meses um discipulado para batizar alguém. Ou mesmo que está vindo de outra igreja, a gente faz o discipulado. A gente tem uma escola dominical forte. Nossa escola dominical, material, é bem feito, é forte. E nós temos, na terça-feira à noite, um seminário teológico, onde a gente estuda a Bíblia item por item, de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, irmão, eu estou tentando fazer o que é básico para que a igreja fique atenta para não ser enganada. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se eu morasse em São José do Rio Preto, eu estaria na igreja do pastor Flávio Martinez. Eu recomendo para vocês que estão por aí. Procurem, gente. Né? Vocês sabem que vocês não podem ficar também, né, sem lugar nenhum para ir. Isso não é saudável para vocês, ok? Isso não é saudável. Então, se vocês moram nessa região, gente, ainda que você mora um pouco do lado, a cidade vizinha, vá lá pelo menos uma vez a cada 15 dias, já que fica muito pesado para você ir, né, com gasolina, mas se aproximem, tá? Vão atrás. Eu admiro o pastor, estive lá, o povo lá é amoroso, gente.
Lá tem os CCBanos, vocês sabem como os CCBanos são entregues, né? E eles estão lá, eles ajudam o pastor, ele recebe as pessoas muito bem lá. É um ambiente ótimo para estar lá. A esposa do pastor Flávio, animada, canta bem demais. Eles ali fora, quando fez os lanchinhos, as pessoas conversam, brincam ali, né? É um ambiente saudável e muito bom. Eu recomendo que vocês procurem lá. Também quero dizer para vocês que domingo agora, às 14 horas, nós vamos estar fazendo um culto ali no bairro Tatuapé, em São Paulo, tá? As vagas já estão praticamente quase cheio lá, já tá cheio. Mas quem quiser ir, me procura, porque lá tem que ter uma lista de presença, porque o local não é aberto, tá? É um local alugado, é um anfiteatro, tá cheio já. Mas se você me passar o seu nome, eu tento colocar, eu faço uma lista lá extra e coloco lá para vocês entrar, tá? Então, quem quiser ir congregar conosco, manda uma mensagem para mim, por favor. Vou colocar o número aqui. Deixa eu pegar o meu número aqui. Para vocês, se quiserem congregar, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas não fique em casa, gente. E se vocês moram próximo a São José do Rio Preto, vá congregar e conhecer lá a igreja do pastor Flávio, Igreja Batista Jardim Laranjeiras. É isso mesmo, pastor? Igreja Batista Jardim Laranjeiras, tá? O Antônio Martins André, 395, no Laranjeiras. Laranjeiras é o bairro, tá? E estamos às ordens, à disposição. Que você precisar, nós estamos aqui para ajudar. E, Josafá, seria uma honra congregar com uma pessoa que nem você, porque eu sou seu amigo já há algum tempo, você é uma pessoa maravilhosa, servo de Deus, uma pessoa que ama o Evangelho. Eu sou testemunha também da sua fidelidade ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue te usando e que você faça um bom trabalho aí na sua região, porque com certeza há muitas ovelhas perdidas aí para você cuidar. Amém, pastor. A gente está ali mesmo porque eu amo mesmo, eu amo a Bíblia, eu amo a Escritura, eu sou dedicado a obedecer o que o Senhor ensina na palavra de Deus, eu gosto disso, a minha missão é essa, né? E espero que o pastor, né, logo ele vai estar conosco ali também, até para dar um apoio, uma ajuda ali para a gente, que eu vou ficar muito feliz. Pastor, agradeço. Tenho certeza, Josafá, que você vai ser um excelente pastor. E aí eu que vou dizer que seria muito bom congregar com você, porque eu tenho observado a sua família, eu conheci a sua esposa, eu acho que vocês vão fazer um bom trabalho aí pastoreando essas ovelhas, viu? Amém. Eu tenho mesmo a esposa unida, os filhos também obedientes, e eu sou feliz pela família que Deus me deu. Pastor, espero trazer você de volta aqui, tá? Só peço lá perdão, era para estar no outro canal, mas eu tô com problemas lá no canal. Problemas que eu não sei o que é, não consigo resolver. Tá dando bugs lá no canal demais. Mas eu vou trazer o senhor aqui de novo, que tem mais assuntos, inclusive CCB, que eu gostaria de ouvir o senhor comentar. Tá bom? Tá bom, prazer. Um abraço. Abraço, gente. Um abraço para vocês família, todos. Viu? Beijo na família. Amém, pastor. Amém. Eu vou dar sim. Gente, um abraço para vocês todos. Um bom final de semana e até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus.